novo, vida nova, mas como Albert Einstein disse brilhantemente uma vez, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Dói, eu sei, mas verdade seja dita, pra gente ter resultados diferentes, a gente precisa ter atitudes diferentes. E se a sua resolução de ano novo é: esse ano eu vou investir no meu negócio, vem comigo que eu vou te mostrar como fazer um bom planejamento de marketing de forma leve, clara e intencional para realmente não deixar no papel e fazer as coisas acontecerem. Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Ariane e sou uma marqueteira apaixonada por comportamento humano e nesse canal a gente conversa justamente sobre isso. Vamos usar o comportamento humano para criar estratégias mais claras, leves e intencionais, porque entender de marketing é entender de gente. Se já gostou do tema, já se identificou aí com essa abordagem, te convido a se inscrever no canal e continuar me acompanhando aqui para a gente trocar mais figurinhas sobre isso. Agora, sem mais delongas, bora lá? Quando a gente vai falar em planejamento de marketing, a primeira coisa, na verdade, que a gente tem que pensar é que um marketing bem estruturado, ele é a base para toda a estratégia de negócio e não só a estratégia comercial ou de desenvolvimento de produto. O marketing, ele envolve toda a imagem da empresa, a comunicação que ela vai ter com o público, né? Envolve a reputação, a identidade dela, a história. Então, é todo um universo que há por trás. E a partir do momento que a gente tem bem estruturado todo esse conjunto, é mais fácil de a gente realmente conseguir definir o que a gente quer de alavancar, digamos assim, para o nosso negócio e o que a gente imagina para ele. Porque o marketing, o planejamento de marketing, ele tem que estar alinhado com os nossos objetivos de negócio, né? Com os nossos objetivos de marca, de empresa, enfim. Por isso que a gente precisa tanto de clareza no nosso dia a dia. A gente precisa ver sentido no que está sendo construído, no que está sendo feito, para que a gente tenha propósito, para que a gente realmente consiga fazer as coisas com intencionalidade. E que não fique peças soltas, né? Ações soltas aí, e que não façam sentido, que não se encaixem no final das contas. Ninguém quer aqui que seja um quebra-cabeça, que as imagens não se conectem, né? Até mesmo porque a partir do momento que a gente consegue visualizar mais claro, né, com mais clareza, o nosso propósito e o que a gente está fazendo, o porquê que a gente está fazendo aquilo, é mais difícil de a gente largar no meio do caminho. É mais difícil a gente desistir e até nos dá mais motivação, porque a gente enxerga, né, objetivo no que está sendo feito. Um bom planejamento, ele não deve ficar só no papel. E a partir do momento que a gente tem consciência dessas coisas, a gente consegue realmente fazer as coisas rodarem, né, as coisas fluírem. E para chegar nesse ponto, a gente precisa de autoconhecimento. Essa é a primeira palavrinha-chave aí que eu quero te instigar. Que você pare e reserve um momento no seu planejamento para que você realmente se conheça o seu negócio. Reserve um tempo aí na sua agenda, um tempo realmente que você consiga focar nisso e se dedicar a isso. Pega também papel e caneta e responda as seguintes perguntas. E detalhe, responda da forma mais clara possível. Não seja muito objetivo ou muito direto ou muito superficial nas perguntas. Tente desenvolver ali em cima do que tu vai estar respondendo para que realmente coloque todas as informações necessárias e fique algo bem completo. Outra coisa que também é muito importante, escreva de uma forma que fique simples de ser entendido. Gosto muito de usar aquela abordagem de uma criança de 10 anos ou da nossa avó de 80, que ela consiga entender o que a gente está tentando explicar, o que a gente está tentando passar de informação ali. A clareza, ela é ótima para que a gente tenha uma visão mais limpa sobre o que a gente está construindo e a gente consiga juntar as peças com mais facilidade. Então, por mais que a gente desenvolva, né, que a gente trabalhe com um serviço complexo ou com um produto muito específico, tentar deixar ele o mais fácil de ser entendido o possível. Quando a gente consegue trazer mais detalhes para o que a gente está construindo ali, é mais fácil de a gente enxergar além do óbvio. Claro que o óbvio também precisa ser dito, né? Mas além do óbvio, vai fazer a gente enxergar coisas a mais que podem ser usadas de apoio para a nossa estratégia, né? Para o nosso diferencial.
Então é bom ficar atento a todas essas nuances, a todos esses detalhes. A primeira pergunta é: qual o seu produto ou o seu serviço? É óbvio, é direto, mas desenvolva em cima disso para ficar realmente bem claro o que você oferece para as outras pessoas. Segunda pergunta: qual o seu público? Com quem que você conversa e quem seria melhor beneficiado pela sua solução? Pense além dos dados puramente demográficos, né? Por exemplo, mulheres de 20 a 30 anos. Pense além disso. Quais são as dores que essas mulheres enfrentam? Quais são os desejos? O que o seu cliente realmente almeja quando vai atrás do seu produto ou do seu serviço? Quais são as necessidades sociais, psicológicas, emocionais? O que mais você tem de informação sobre ele no contexto que ele vive que pode estar direta e indiretamente relacionado ali com o que você oferece? Terceira pergunta: onde você atua? Onde as pessoas conseguem te encontrar? Quais são os canais que você usa para conversar com as pessoas? Qual é a região que você atende? Onde você consegue chegar, digamos assim? Tenha isso bem claro também. Quarta pergunta: como que você conversa com as outras pessoas? Qual é a identidade do seu negócio, a personalidade? Como que você se posiciona para engajar com quem está ali do outro lado, para interagir com quem está ali do outro lado? Escreva um pouquinho melhor sobre qual é o seu perfil de negócio, o seu perfil de marca, a sua identidade realmente. Além disso, quais os diferenciais do seu negócio? O que você consegue oferecer que vai além do mínimo, além do que já é esperado, né? Porque aqui entre nós, ninguém compra alguma coisa esperando que a qualidade vai ser ruim. Então, oferecer qualidade como diferencial só se for uma qualidade realmente muito exorbitante, do premium, digamos assim, né? Então pense, o que você faz diferente da concorrência? O que no seu negócio se destaca porque realmente é algo que você faz de uma forma única ou que você faz de uma forma personalizada? O que realmente pode ser usado para comparar ou te destacar dos demais, ainda que pareça uma coisa meio simples? Nos diferenciais, vale pensar um pouquinho sobre a forma que é o processo de venda, a forma de comunicação que você tem com seus clientes, né? Onde você atua, que às vezes os seus concorrentes não estão atuando, a forma como você oferece, no sentido de que você presta o seu serviço ou você personaliza o produto para entregar para o seu cliente, quais são as vantagens que o cliente tem, basicamente, né, de escolher você e não o concorrente. Pense nisso para te apoiar aí na hora de escrever, de responder essa questão. Agora, tem duas questões que eu acho extremamente importantes de serem respondidas, porque é a essência do negócio, é a essência, é a alma da marca, né? A primeira pergunta é: qual é a transformação que você gera na vida das outras pessoas? Qual é a transformação que o cliente tem de escolher você especificamente como, né, fornecedor, como empresa, ali, como parceiro de negócio? E a segunda pergunta é: por que você faz o que você faz? Qual é a história que há por trás? Da onde surgiu a motivação para criar essa marca em específico? O que te move, né? O que te brilha os olhos nesse sentido? São perguntas chaves para mostrar e resgatar a nossa autoestima, digamos assim, de negócio, para resgatar a gente da rotina e realmente ver que o que a gente faz, o nosso negócio, é realmente para impactar a vida dos outros, transformar a vida dos outros em prol de um mundo melhor, de alguma forma, né? Realmente de gerar uma transformação e não só um processo de compra e venda, né? Que a gente está aqui realmente para impactar a vida dos outros. Então, responder essas duas perguntas é essencial para a gente conhecer a essência da nossa marca. Agora que você já tem o autoconhecimento, que você já tem uma base ali de quem você é possível, então, definir onde você quer chegar, né? Porque não dá para saber onde você quer chegar se você não sabe onde você tá, né? E é pensando nisso que todo planejamento precisa de um objetivo, precisa de um destino. E esse destino, ainda que seja algo incerto, algo que a gente não consegue visualizar com tanta clareza, né? É algo que a gente tem que ter uma noção em mente, até mesmo para realmente nos motivar, para fazer a gente ficar em um movimento e progredir. E mesmo que a gente não tenha
toda a clareza do mundo, que a gente não tenha todas as informações do mundo. É uma visualização para que a gente consiga definir quais são os próximos passos, para que a gente realmente consiga aí caminhar, né, e seguir o fluxo, né, fluir aí com o nosso negócio. O objetivo dos objetivos é realmente fazer a gente ficar em movimento, né, estar em movimento e ir em prol de algo, né? Só que a gente tem que entender que a gente é ser humano, então, querendo ou não, os dias ruins vão vir, os dias difíceis vão chegar, e mesmo assim a gente precisa estar ali engajado com a causa. Então, na hora de construir os objetivos, a gente tem que ser realistas o suficiente para saber que a gente não precisa de um milagre, né, para que esse objetivo ele seja atingido, mas ele também tem que ser ambicioso o suficiente para realmente nos colocar em movimento e não deixar ali a gente tanto numa zona de conforto ou um objetivo que a gente tem certeza de que vai ser atingido, né, e que a gente não precisa fazer nada para que aquilo aconteça, que vai ser algo natural. Realmente tem que ser algo para nos movimentar. Agora, uma coisa é fato. Um objetivo sem métricas e sem metas é como um sonho sem planejamento. Fica ali solto, né? A Deus dará. Como eu sei que assim como eu, você quer, né, levar o seu negócio a sério e realmente fazer a diferença, as métricas, elas são essenciais nesse ponto. São essenciais ali para nos ajudar. E antes que você já comece a colocar prazos e números, eu quero que você pense comigo. Seja ousado, mas com consciência. Assim como os objetivos, eles têm que ser realistas e ambiciosos, as métricas também. A gente não vai ficar dependendo aqui de uma mudança muito drástica, por exemplo, no algoritmo, ou um milagre para fazer as coisas acontecerem. A ideia é que nós mesmos consiga colocar metas que, através do nosso esforço, a gente consiga atingir. A verdade é que o planejamento ele varia muito de acordo com o perfil do negócio e como o profissional que está gerenciando ali se adapta a determinadas metodologias, né? É muito particular essa questão da gestão. Mas um ponto em comum dessas metodologias, de modo geral, é que todas elas são guiadas por um objetivo, que seria ali o mais qualitativo, e guiados também por resultados, né? Por métricas, que daí seria a parte mais quantitativa, que possa realmente ser medido. Então, qualquer planejamento que a gente for estruturar, a gente tem que se guiar tanto pelos objetivos quanto pelas métricas. Eu, particularmente, já testei diversas formas de me organizar nesse sentido. Chegou épocas que eu até parei de fazer planejamento e listas, né, de metas para o ano, justamente para viver de uma forma mais leve e mais fluida, mas o planejamento ele é essencial para a gente sentir que as coisas realmente estão rodando, mesmo que a gente não tenha que se prender nele de uma forma tão sufocada, né? De uma forma tão quadrada ali, que se fechar naquilo e deu. E hoje, uma metodologia que eu tenho utilizado mais na minha rotina, que eu tenho testado, na verdade, é a metodologia das OKRs, que ela funciona basicamente dessa forma. Você vai dividir o seu ano em 4 trimestres, né? Então, vai repartir ele ali em 4 pedaços, cada pedaço com 3 meses, obviamente, e dentro desses 3 meses, né, de cada um desses 3 meses, você vai definir objetivos ali que vão te guiar nas ações daquele trimestre em específico. Dentro do primeiro trimestre, tu vai definir alguns objetivos principais que vão servir ali para nortear as ações daquele trimestre. Esse objetivo ele vai ser mais qualitativo, né? Não vai ter números envolvidos nele diretamente, porque ele vai servir mais para realmente só orientar a meta da empresa. E como um exemplo, poderia ser aumentar as minhas vendas. A partir do momento que a gente tem esse objetivo macro, né, já mapeado, a gente vai fragmentar ele em resultados chaves, que vão ser as métricas, né? Que vão ser os índices para a gente conseguir se guiar e ver como que a gente está realmente progredindo ali nele. O ideal é que para cada objetivo a gente consiga mapear de 3 a 5 métricas, né, de resultados chaves ali, para realmente que a gente tenha até pluralidade, diversidade de ações para seguir. E como se trata de métricas, os resultados chaves eles têm cunho mais quantitativo.
Então, como por exemplo, se o nosso objetivo é aumentar as vendas, como resultados chaves para esse objetivo em específico, eu posso mapear. E eu almejo como resultado prospectar 10 clientes novos por dia, fazer pelo menos 2 reuniões comerciais, né, por semana e fechar pelo menos 5 novos contratos no trimestre. Essa metodologia ela acaba sendo bem interessante porque ela mapeia o objetivo principal, né? Qual é o nosso sonho, digamos assim. Ela define métricas, né? Para que a gente consiga tangibilizar o quão perto a gente tá desse sonho ou não. E também ela define meio que um prazo para que a gente realmente veja o quanto a gente está medindo ali de esforço em cima daquilo e acabe não deixando tão solto o que a gente realmente quer conquistar, né? Para que a gente realmente faça movimentar as coisas, como eu já falei antes. Com os resultados do primeiro trimestre em mãos, a gente consegue parar e fazer uma análise de desempenho, né? E então comparar se a gente realmente teve um bom desempenho ou se algo precisa ser melhorado, né? Fazer alguns ajustes ali. A partir dessa análise, daí vai ser possível partir para traçar as metas, né? Os objetivos e os resultados do segundo trimestre. Yari, eu não quero ficar fazendo trimestre a trimestre. Posso deixar meu ano todo já planejado? Quem sou eu para dizer que não, né? Mas a gente precisa ter em mente que mesmo que você planeje o ano inteiro, um ano é muito tempo, né? E tem muita coisa para acontecer, né? Tem muitas águas para rolarem aí. Então, tenha em mente que o planejamento, o tempo de planejamento, é você que se organiza, é você que constrói da melhor forma ficar pro seu perfil, né? Mas que mudanças podem surgir, né? Coisas novas podem aparecer, talvez alguns caminhos tenham que ser recalculados, mas não é um grande empecilho, é um mapa maior. O bom de fazer numa perspectiva um pouco menor, né, de curto prazo, é sentir realmente as coisas movimentando um pouco mais. Mas se quiser utilizar essa metodologia para definir metas de médio a longo prazo, também é possível. Isso é até interessante porque daí tu puxa do médio prazo, né, do médio e longo prazo, tu vai afunilando, né, até pro teu hoje. Então, por exemplo, se daqui 5 anos tu pretende estar em X lugar com a sua marca, você consegue definir o que fazer, né, o que precisa ser feito para chegar até lá, né, e aproveitar, muito bem aproveitado esses 5 anos, né, esse tempo que você vai ter para chegar nesse objetivo. Até aqui o papo tava lindo, mas eu preciso te falar que colocar no papel é maravilhoso, mas melhor é colocar a mão na massa e fazer acontecer. Só que o mundo não é 1000 maravilhas, né? A gente sabe que os dias de rotina vão vir, a empolgação de começo do ano vai acabar, né? Essa questão de resolução de ano novo vai passar. Os dias difíceis, eles vão chegar, isso é normal. E tá tudo bem, né? São coisas que realmente acontecem e que a gente não tem que se martirizar, né? Por conta disso. Mas sabe o que a gente conversou lá no início do vídeo sobre a questão do autoconhecimento? Pois então, se a gente conseguir ter bastante clareza sobre a transformação que a gente gera na vida das outras pessoas e o porquê que a gente está fazendo o que a gente faz, é muito mais difícil de a gente desistir, né? Então, quando esses dias de rotina chegar, quando esses dias difíceis chegarem, é essa transformação e é esse porquê que a gente tem que carregar com a gente, que a gente tem que lembrar, né? Que a gente tem que se fazer vivo. E aqui não é para ser motivacional ou qualquer coisa nesse sentido, mas para que a gente realmente entenda que o nosso negócio não tá aqui para ser algo em vão, e sim para realmente impactar a vida das outras pessoas. Por isso, um pouquinho a cada dia faz a diferença. Um pouquinho a cada dia importa, um pouquinho a cada dia é a chave. A repetição faz a gente se tornar melhor no que a gente está repetindo, faz com que o difícil comece a ficar fácil. É por isso que ser constante é tão importante. E ainda que os momentos difíceis venham, a gente tenha que parar e descansar, não desistir. A gente tem que ser crítico também quando as mudanças acontecem. A gente tem que estar com a cabeça aberta, né, para que a gente mude o planejamento eventualmente, mas também que a gente seja crítico nas coisas que
está sendo tomada de rumo ali para o nosso negócio. Daí, quando eu digo crítico, né, para que a gente realmente seja analítico, para que a gente pense e realmente tente conhecer o porquê que aquilo está acontecendo, como que aquilo está acontecendo, como que eu posso lidar com aquilo que está acontecendo e o que eu vou fazer com isso, né, para que realmente a gente tenha consciência e não só siga o fluxo. E antes que eu te dê espaço para te pegar esse papel e caneta e começar a fazer teu planejamento de marketing, tem um detalhe muito importante que eu já estava quase me esquecendo. Qualquer planejamento não é para ser construído, né, botado ali no papel, dedicado tanto suor para botar as palavras no papel e depois ser deixado de lado e esquecido até o final do ano, a ser olhado de novo só quando o Natal já tá batendo na porta de novo, ou então ali é o final do trimestre, como é o caso das OKR. Tudo bem que a gente não precisa ficar pirado olhando todos os dias para ver se a meta tá sendo batida, mas que a gente reserve um tempo de pelo menos uma vez por semana a gente pare para acompanhar, né, e fazer uma aferição ali das métricas. Que a gente realmente veja como tá o nosso progresso e consiga até mesmo corrigir ali, né, a rota caso a gente veja algum imprevisto ou caso a gente perceba algum detalhe ali e também tenha tempo, né, de ajustar antes de perder, sei lá, 3 meses investindo em cima de uma coisa que a gente já viu que não tá certo ou que tem que fazer diferente. Como eu já disse, eu confesso que eu não sou fã dessas metas muito quadradas, esses planejamentos muito enraizados, digamos assim, mas não dedicar tempo e esforço para fazer isso é basicamente seguir o que nosso querido Zeca Pagodinho fala: deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E tem até uma citação do Lewis Carroll, que é o autor de Alice no País das Maravilhas, que eu acho muito incrível a citação dele e que eu fico aqui de reflexão também. Quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E é por isso que eu te instigo tanto a ter clareza nas coisas que está construindo. Não vale esquecer, né, que o excesso faz mal. Isso seja um excesso de planejamento ou um excesso de falta de planejamento. Conseguir equilibrar isso é essencial, até porque um bom planejamento de marketing considera isso. Olha, eu realmente espero que o vídeo tenha ajudado, porque eu também estou em fase de construção das minhas metas e eu sei a importância de ter clareza. Eu já tive uma mente muito confusa sobre os meus objetivos, sobre as minhas perspectivas, sobre as minhas ambições, né? Então, eu sei o quanto isso afeta o nosso negócio, o nosso progresso profissional. E hoje, ainda que seja a pequenos passos, com pequenos movimentos, eu já consigo sentir a diferença que isso faz. A clareza, ela faz total diferença na hora do nosso planejamento, até para que a gente tenha mais confiança, para que a gente tenha mais segurança no que a gente quer, né? No onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer realmente. E a gente merece fazer o nosso negócio decolar, né? Então, tá tudo interligado no final das contas. Agora eu quero saber de ti se tu tem aí algum outro método para organizar o teu planejamento de marketing e eu conseguir me desenvolver aqui também, né? E claro, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu quero continuar trocando figurinhas sobre o tema, quero que a gente continue esse bate-papo por lá. É isso, eu te vejo no próximo vídeo, um beijão, tchau, tchau!